Boa tarde, meu nome é Pedro, eu sou da turma B de Desenvolvimento Motor e vou apresentar o artigo que eu escolhi para fazer o trabalho dos artigos, que é o efeito da atividade esportiva sistematizada sobre o desenvolvimento motor de crianças de 7 a 10 anos. O objetivo do estudo é investigar se crianças entre 7 e 10 anos que praticam balé ou futsal têm um desenvolvimento motor diferente das que fazem apenas educação física escolar. Aí essa é a pergunta que a gente joga na introdução do artigo, e a gente tem ali no canto também os autores do artigo. Para entender a proposta do artigo, a gente precisa lembrar do que está em jogo nessa faixa etária de 7 a 10 anos. É uma fase chamada por muitos autores de segunda infância, e no campo do desenvolvimento motor, ela é considerada o período ideal para o refinamento das habilidades motoras fundamentais, né? Como correr, saltar, arremesso, equilíbrio. E segundo Sheffield, existe uma barreira de proficiência motora que pode limitar o progresso da criança se essas habilidades não forem bem desenvolvidas agora, né, nessa idade. Ou seja, se elas não aprendem bem a controlar o corpo agora, ela pode ter dificuldade de aprender habilidades mais complexas no futuro, como jogar vôlei, futebol, com mais eficiência, né, por exemplo. E aí que o artigo entra, ele investiga se a prática sistematizada, no caso balé e futsal, acelera esse desenvolvimento em comparação com a educação física escolar e como costuma ser mais generalista e muitas vezes com menor frequência e intensidade de estímulo. O que o estudo investigou? O objetivo central do artigo foi avaliar o impacto dessas práticas sistematizadas no desempenho motor, com foco em dois componentes: motricidade global, que está ligada aos grandes movimentos corporais, como as que a gente falou, né? Correr, saltar, chutar e equilibrar. É, tanto os movimentos estáticos quanto os movimentos dinâmicos. A hipótese que os autores tiveram era de que crianças que praticavam balé ou futsal regularmente, elas teriam sim um desempenho superior nessas áreas do que as crianças que participam apenas das aulas regulares de educação física. A hipótese se baseia em dois pilares. O primeiro é o volume de prática motora que essas atividades exigem. E o segundo é a complexidade dos movimentos envolvidos, que geram, né, muitas adaptações neuromotoras mais rápidas. Métodos. Foram avaliadas 160 crianças, todas entre 7 e 10 anos, organizadas em quatro grupos: meninas praticantes de balé, meninos praticantes de futsal, meninas e meninos que participavam apenas de educação física escolar. A amostra foi bem equilibrada e os autores cuidaram para excluir qualquer fator que pudesse interferir, como doença neurológica, obesidade ou prática de mais de uma modalidade esportiva. A avaliação foi feita com a escala de desenvolvimento motor de Rosa Neto, que mede não só a motricidade global, mas também aspectos como equilíbrio, esquema corporal, lateralidade e entre outros. É importante ressaltar que os testes estatísticos foram não paramétricos, né? Pois os dados eles não seguiram a distribuição normal, como muitos artigos. Outros autores trabalharam com 0,5, 5% percentual, né, para considerar os resultados estatisticamente significativos. Dos resultados que eles tiveram, foram bastante consistentes. Os grupos que praticavam balé e futsal, ou futsal, né, apresentaram classificações entre muito superior e superior em praticamente todos os itens da motricidade global e equilíbrio. No grupo do futsal, por exemplo, mais de 70% das crianças ficaram acima da média, o que indica uma grande eficiência dos estímulos que o esporte oferece. E no balé, os resultados também foram excelentes, principalmente no equilíbrio e na coordenação. Já os grupos que só participavam da educação física escolar, eles tiveram classificações consideradas normais, o que não é ruim, mas mostra uma diferença importante em relação aos outros dois grupos, né? Isso nos faz pensar, será que o tempo e a qualidade de prática eles são determinantes nesse processo? Esse é o ponto que reforça o papel das atividades extracurriculares como agentes do desenvolvimento complementar. Na discussão, os autores interpretam resultados com base em teorias já consolidadas no campo do desenvolvimento motor. Aí a gente pode citar o autor que muito foi citado nas aulas, que foi o Galarrui, desculpe se eu estou falando errado, que fala sobre o vocabulário motor.
Segundo ele, é assim como a criança precisa de vocabulário verbal para se comunicar, ela também precisa de um repertório de movimento bem desenvolvido para conseguir interagir com o mundo ao seu redor por meio da ação motora. Esse vocabulário motor é formado pelas habilidades motoras fundamentais, como os que a gente cita aqui o trabalho inteiro: correr, saltar, arremessar, equilibrar e chutar, é ampliado com a prática e a variedade de estímulos. Quando uma criança participa de uma prática sistematizada, ela repete, refina e corrige esses movimentos com base no feedback contínuo. Por exemplo, em instruções e orientações de treinador. Isso acelera o domínio dessas habilidades. No futsal, por exemplo, o jogo exige mudanças rápidas de direção, controle corporal, percepção de espaço e tempo. E no balé exige aquela postura, ritmo, lateralidade, um equilíbrio estático, né, e dinâmico. E tudo isso fortalece o sistema neuromuscular, estimulando, o controle postural e melhora o tônus e o alinhamento corporal. Além disso, o estudo também conversa com os conceitos de gasto energético e carga de treino que foram vistos aí em diretrizes da ACM. Crianças mais ativas em práticas sistematizadas geralmente têm mais gasto energético diário, né? E aptidão física geral, por estarem praticando mais, mais atividades que a educação física escolar. Visão crítica. Pensando num olhar mais crítico, o estudo ele tem várias qualidades, mas também algumas limitações que a gente precisa considerar. Dos pontos positivos, a gente destaca que ele é um instrumento validado, né, já que usa a escala motor desenvolvimento, perdão, a escala de desenvolvimento motor, o que dá confiabilidade nos resultados. É uma amostra relativamente grande, tem 160 crianças, com divisão por sexo e atividade, o que permite boas comparações. O foco em duas habilidades motoras centrais, motricidade global e equilíbrio, que tem aplicação direta no esporte e na vida cotidiana. Porém, o artigo também tem alguns pontos fracos. Primeiro, ele é um estudo transversal, ou seja, ele só avalia um momento no tempo, limitando assim a gente, isso limita a gente em relação a entender a causa e efeito. Será que o desempenho, por exemplo, ele é melhor é consequência da prática ou de outros fatores pré-existentes? Segundo, o artigo não descreve com profundidade como eram as aulas de educação física. Talvez alguma escola tivesse um professor mais ativo, uma carga maior. Isso pode interferir nos resultados. Terceiro ponto, não há um grupo de controle sem prática nenhuma, né? Isso poderia ajudar a mostrar uma linha mais clara de progressão. Então, apesar de ser um estudo útil e bem construído, ele ainda deixa espaço para futuras pesquisas mais longitudinais que acompanhem o progresso ao longo do tempo e considerem mais variáveis contextuais. Aplicação profissional, essa parte eu achei bem bacana no artigo. Para nós que estamos se preparando para atuar na educação física, esse artigo ele traz várias ideias aplicáveis na prática. Por exemplo, é um conceito de clube motor que eles determinam no artigo que pode ser adaptado para as escolas públicas, que tem poucas aulas de educação física, né? Hoje o currículo ele é um pouco pequeno, as aulas de educação física, e aí dá para se criar no contraturno oficinas semanais de habilidades motoras fundamentais com base em jogos e esportes, como futsal, ginástica, dança, capoeira. Outra ideia muito interessante é utilizar a escala de desenvolvimento motor como uma ferramenta de triagem do aluno. Com ela, o professor pode identificar crianças que estão com desempenho abaixo do esperado em certos aspectos, como equilíbrio, lateralidade, e assim criar estratégias mais específicas de intervenção. Um exemplo simples seria trabalhar com essas crianças de 8, 9 anos até os 10, que têm dificuldade em mudar de direção com circuitos de cone, por exemplo. Ela exige mudança rápida de sentido, saltos, né, controle de tempo, para ajudar a desenvolver esse tipo de habilidade. A gente também pode pensar em ajustar o planejamento pedagógico conforme o perfil motor da turma, algo que muitas vezes não é feito, né, já que, e que esse estudo mostra ser necessário. O debate final do artigo, né, a nossa conclusão, é, traz uma mensagem, né, que esse estudo deixa, que a atividade física sistematizada, ela não é só uma opção a mais, ela é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento motor infantil. Ao contrário do que muita gente pensa, essas atividades não substituem a educação física escolar, elas complementam. Enquanto a escola foca no desempenho, no desenvolvimento amplo e socializador,
A prática esportiva regular, ela traz mais intensidade, repetição e desafio motor. E o mais importante, essas práticas não precisam ser elitizadas. O futsal, por exemplo, é acessível para todo mundo, é eficaz e cabe a nós, profissionais da área, futuros profissionais, propor programas que aproveitem esse potencial, com planejamento, avaliação e acompanhamento. Em resumo, a gente tem nas mãos um campo enorme de possibilidades. E esse estudo é uma base teórica que ajuda a guiar as nossas decisões de prática, né? Então, esse é minha apresentação do artigo. Não quero me estender mais que isso. Já está fechando aí quase 10 minutos. Muito obrigado e depois postaria a pergunta.